Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam sentindo falta de mim como eu sinto de vocês neste momento de quarentena. Vamos dar continuidade à matéria. Tudo que a gente já tinha falado antes ainda é válido, tá? Permaneçam em casa. Vamos continuar com aulas online mesmo por um tempo, até que as coisas melhorem. Então, na última aula, a gente falou sobre os poríferos, né, que era um primeiro grupo de animais que a gente viu. Hoje a gente vai ver o próximo grupinho de animais que surgem ali, que é interessante a gente dar uma analisada com um pouco mais de detalhe, tá? Que são os nossos queridos quinidários, ou selenterados, né? Esse grupinho composto aí pelas águas-vivas, pelos corais, pelas caravelas e alguns outros grupos bem interessantes. A gente vai ver que aqui já vão ter coisas novas que não existiam lá nos poríferos e coisas que vão se desenvolver depois nos outros grupos animais. Lembrando que a gente está vendo agora, né, os primeiros animais que a gente vai ver são os invertebrados, que são aqueles organismos mais simples. Vertebrados vai ficar só para depois, né, lá para os próximos bimestres. Agora aqui a gente vai se focar mais nesses organismos mais primitivos, com algumas características menos derivadas do que aqueles que a gente encontra, por exemplo, na gente, né, os seres humanos. Lembrando que a gente também não pode falar em organismo mais ou menos evoluído. A gente pode usar o termo mais simples ou menos derivado, que são termos aí que indicam que eles não têm uma complexidade igual a gente, mas não indicam nada, não tem nada a ver com evolução isso. Se tiver questão escrito assim na apostila, me avisa que é erro, não pode estar escrito isso na apostila de biologia, e é muito comum a gente ver algumas coisinhas do tipo. Então, como eu já disse para vocês, mas só recapitulando, os quinidários ou selenterados, eles têm dois nomes aí, vocês podem ver, mas eles são uma coisa só. Todos eles englobam anêmonas, corais, águas-vivas e caravelas. Tá? E tem a hidra também, que é um bichinho muito bonitinho de água doce. Mas vamos aos quinidários. Quem são os quinidários? Os quinidários são animais, certo? Que têm a simetria que a gente chama de radial, com o hábitat predominantemente marinho. Tá? A gente tem alguns de água doce, mas a esmagadora maioria são de água salgada. O que significa essa simetria radial? Né? Eu já expliquei para vocês, a simetria, o conceito do eixo de simetria é um conceito anatômico muito importante, que eu acho que eu acabei não colocando a imagem aqui que eu ia colocar, mas eu explico. Né? O nosso corpo, seres humanos, somos de simetria bilateral. O que significa isso? Se a gente passar um corte transversal aqui no meio, a gente vai dividir o nosso corpo em duas metades iguais. Por isso que a nossa simetria é bilateral, certo? Você corta aqui no meio, você tem duas partes iguais. A simetria radial desses organismos, se você pegar uma água-viva, por exemplo, ela é redonda, né? Não é uma coisinha redondinha assim, né? Que fica ali com os tentáculos. Você pode cortar ela na forma de como se fosse uma pizza, tá? Fazer vários cortes ali que você vai encontrar duas metades iguais em vários cortes diferentes. Por quê? Porque esse bicho não tem frente, ele não tem um rosto, né, uma parte da frente com órgãos do sentido igual a gente tem. Ele é um organismo muito mais primitivo em termos de desenvolvimento de tecidos. A gente não tem uma cabeça, né? Um processo de cefalização, que é o surgimento de uma cabeça, é uma característica que vai surgir lá em plateumintos, lá em vermes, né? Não tem aqui em quinidários ainda, é muito mais simples. Então, por isso que a simetria é radial, certo? Ele tem algumas características-chave, algumas características que tornam esse grupo bastante interessante da gente se estudar. A primeira seria um sistema nervoso primitivo e difuso que surge pela primeira vez aqui nesses organismos. Então, lá em porífero, né, em esponjas que a gente viu antes das férias, não existia um sistema nervoso. Esses organismos eles não eram dotados de neurônios, né, redes de neurônios no interior deles. Agora esse bicho já tem, quinidários e selenterados. Só para vocês saberem, quinidário e selenterado é a mesma coisa, tá? São dois nomes diferentes para o mesmo bicho. Mas, enfim, vou explicar qual que é a diferença entre eles. Então agora ele já tem um sistema nervoso. Não tem um processo de cefalização com um gânglio central nervoso, como no caso do nosso cérebro.
Não, ele é uma rede difusa que fica em volta do animal inteiro, preenche o corpo inteiro, que faz com que ele faça movimentos rudimentares, principalmente aquele movimentozinho que a gente vê da água-viva ou do tentáculo da anêmona. São movimentos muito mais simples, nada muito complicado. Mas eles já conseguem responder a um arco reflexo, né? Se ele for, se você tiver um estímulo de um lado dele, ele já consegue fazer um arco reflexo para fugir daquela direção. Tá? Isso é uma das coisas mais simples que um neurônio pode fazer com o outro. Agora nós temos os primeiros organismos que são enterozoários. Apesar de serem incompletos, eles são enterozoários, ou seja, já vão ter um estômago, um sistema digestivo. Esponja não tinha nada disso, né? Se vocês lembram, os poríferos eles filtravam a água pelos coanócitos, né? Fazia a água circular pela espongiocélula e ele filtrava o que seria útil ali para ele se alimentar na água. Agora não, agora a gente tem um organismo que ele é predador, ele caça, ele se alimenta de peixes e outros organismos marinhos e aquáticos e se alimenta deles ativamente. Então a gente já tem um estômago, tá? A gente já tem uma cavidade intestinal ali. Só que ela é incompleta. Como assim ela é incompleta? Um enterozoário completo, somos nós no caso, nós temos boca, o trato digestivo inteiro terminado em ânus. Esses bichos não têm isso, então eles têm aí uma boca somente, eles não têm ânus. Então as excretas, né, o que ele não quiser aproveitar, em vez de ele fazer cocô pelo ânus igual a gente faz, ele libera isso pela boca do mesmo jeito, tá? Igual muitas pessoas fazem na vida real. Então essa é uma característica interessante que vai ser mais desenvolvida e alguns organismos depois, mais para frente, a gente vai ter já os enterozoários completos. Eles possuem duas camadas celulares, então eles são dipoblásticos, lembra que a gente já viu isso, e eu vou explicar com mais detalhes essas camadas celulares para vocês. Existem aí duas características principais que estão destacadas, que dão origem até o nome deles. Tá? O primeiro é celéntero. Né? O que é o celéntero? Que daí vem celenterados. Seriam a própria cavidade gastrovascular. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem dois tipos de organismos de quinidários, né, de celenterados. A gente tem a forma polipoide, que é isso aqui é um pólipo, e a forma medusoide, que seria a água-viva. São duas formas que a gente pode encontrar esses organismos na natureza. Às vezes, um mesmo organismo ele pode ter uma forma poliploide, em determinado momento da vida ele adquire a forma medusoide, por exemplo. Isso é muito comum, e vice-versa. Existem aqueles que são só puramente de uma forma ou outra, mas enfim, a gente vai falar isso com mais detalhes. O principal o celéntero seria esse intestino que surge aqui, esse estômago que esses organismos desenvolvem, que não estava presente em porífero. Tá? Isso aqui é novidade. Bom, então, celéntero significa intestino, tá? O estômago. Aí a gente tem também o termo quinidário, né? Ele vem do termo quinida, que seria urtiga. Tá? Por quê? Porque esses organismos têm tentáculos, né? Vocês podem ver aqui. Esses tentáculos são recheados de células especiais, conhecidas como quinidócitos ou quinidoblastos. Tá? A mesma coisa. Vou explicar para depois para vocês o que ela faz, né? Qual que é a importância dela, mas ela é um tipo de célula que são só encontrada nesses organismos, nesses quinidários. Eu não vou afirmar que só são encontradas em quinidários, porque existe um outro grupo de animais parentes dos quinidários que fazem um processo, eles parecem umas águas-vivas, não vou dar muitos detalhes deles, mas eles fazem um processo chamado de cleptoquinida, então eles conseguem roubar quinidoblastos dos quinidários que eles se alimentam, mas isso é outra coisa, eu não vou entrar em detalhes aqui, é só uma curiosidade mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora desses quinidoblastos, né? São as células urticantes. Qual que é a utilidade delas? Elas são utilizadas principalmente para alimentação e para defesa. Né? Os dois, elas servem tanto para alimentação, né, para o seu organismo conseguir mais comida, como para se defender de prováveis predadores. Elas recobrem todos os tentáculos, então esses tentáculos aqui que a gente tem, certo? Tanto da água-viva quanto do pólipo, são recheados desses quinidócitos, né? Desses quinidoblastos. Por quê? Porque o tentáculo é a região onde esse organismo interage com outros. Tá? Então é onde ele caça. Geralmente quando um organismo vai tentar pegar ele é pelos tentáculos. Então é ali que essas células têm que estar presentes. Qual que é o grande tchan dessa estrutura? Né? Ela é microscópica. Tá? Ele tem várias milhares dessas estruturas por toda a camada da epiderme dele, que é uma das camadas celulares que ele tem. Isso está recheado ali em volta
e se ativam, tá? Ela é como se fosse uma pequena armadilha. Por quê? Vocês podem ver que existe aqui uma estruturazinha chamada quinidocílio, né? O que é esse quinidocílio? Esse quinidocílio ele é como se fosse um pelinho sensorial que, se alguma coisa encostar nele, você ativa o quinidoblasto. Ele ativa e libera um filamento aqui dentro, tá? Esse filamento, tá? Ele funciona como se fosse uma flecha, tá? Ele vai ser esse filamento que vai entrar dentro do organismo, que está interagindo ali com o quinidário. Existe uma região aqui embaixo onde esse filamento estava armazenado, que é chamada de nematocisto. O nematocisto está cheio de toxinas que são injetadas diretamente no organismo que esse quinidário acaba de interagir. Aqui tem um gifzinho mostrando isso mesmo, tá? Vocês podem ver aí o processo de ativamento, tá, que acontece. Então, várias dessas estruturas se ativam ao mesmo tempo, né, que mostrou uma só, mas todas essas vão se ativando conforme elas vão encostando ali e vão ferindo quem estiver encostando nesse quinidário. Alguns organismos conseguem viver sem ser atingidos pelo veneno dos quinidócitos, que é o caso, por exemplo, do peixe-palhaço, o Nemo, né, aquele laranjinha bonitinho. Ele consegue ser imune ao veneno da anêmona, que é um quinidário, e consegue viver em paz ali com ela numa relação de ajuda mútua, né? Uma espécie ajuda a outra. Isso é muito interessante da gente ver. Algumas espécies de quinidários são extremamente venenosas, como por exemplo a vespa do mar, que ela aí tem um dos venenos a toxicidade mais alta dentre os quinidários, que podem matar uma pessoa facilmente. Às vezes isso causa apenas queimações ali, uma sensação de queimação devido à toxina que é liberada direto no organismo inimigo, entre aspas, né? O organismo que encostar no tentáculo do quinidário. Tá certo? Então, os quinidoblastos que eu falei ali, os quinidócitos, é a mesma coisa também, são estruturas-chave que esses organismos têm. Tá? Não só isso, tem algumas outras coisas interessantes que a gente pode destacar aqui, como, por exemplo, a organização corporal desses bichinhos. Como eu falei para vocês, eles só possuem duas camadas de célula, uma ectoderme e uma gastoderme. A ectoderme são células que ficam do lado de fora, e a endoderme, a gastoderme seria uma camada de célula interior, né, na cavidade do celêntero aqui desse organismo. Vale lembrar que esse celêntero também é chamado de cavidade gastrovascular, tá? Porque é através dela que esses organismos se movimentam, tá? Faz um movimento de sifonação, que eu vou explicar com mais detalhes. Aqui a gente tem uma hidra, né? A hidra é um tipo de pólipo, de quinidário, que ela é um modelo de estudo bastante interessante para a gente poder observar. Então aqui a gente tem um corte dela, um corte do tentáculo, tá? Vocês podem ver aqui, tem uma camadinha de fora e uma camadinha de dentro, tem aqui um ovário, que é uma estrutura para esses organismos usam para se reproduzir. Lembrando que eles são hermafroditas, algumas espécies, então eles têm o testículo e o ovário juntos, tá? Para vocês saberem. O que acontece? A gente tem essa camada de células aqui, e entre essa camada de células a gente tem uma estrutura que é chamada de mesogleia. Se eu pegar um pedacinho desse aqui, tá? Que eu já falei, acho que quase tudo que eu tinha falado, só para lembrar que isso aqui são os tentáculos, e aqui é a boca, né, por onde ele se alimenta. Se eu pegar um pedacinho desse aqui, cortar e ampliar aqui do lado, eu vou ter esse negócio bonitão aqui. Tá? Aqui é a mesogleia, que seria uma geleia, um tecido gelatinoso que fica ali no meio entre as duas células, unindo as duas camadas de célula. E aqui que passa a rede difusa. Então a rede neural fica ao redor desse organismo inteiro nessa mesogleia. A ectoderme, que seriam as células de fora, tá? A gente está vendo aqui, elas podem ser de três tipos, na verdade. Podem ser as células epitélio-musculares, né, que são responsáveis pela movimentação, certo? Responsáveis pela contração e movimentação desses organismos. A gente tem os próprios quinidoblastos, né, o quinidócitos, que eu já expliquei para vocês, né, as nossas células urticantes. E nós temos células sensoriais espalhadas pelo corpo inteiro do organismo. Essas células sensoriais, elas são praticamente um desdobramento dos neurônios que ficam aqui na mesogleia, tá? E servem para detectar movimentação na água ou toque, né? Caso alguma coisa encoste nesses bichinhos. Lembrando que eles não têm cérebro, eles não têm olhos, eles não têm sistema nervoso central nem nada, então eles têm que se orientar com as informações que eles recebem ao redor deles. Tá?
Do lado de dentro, a gente tem a gastroderme, então essa parte aqui seria a parte interna do bichinho, tá? Na parte de dentro. Aqui a gente vai ter células glandulares que vão secretar partículas que vão de enzima, né, para digerir o alimento. E a gente vai ter células que produzem muco também aqui. O que acontece? A digestão desses organismos ela é parcialmente extracelular e parcialmente intracelular. O que acontece? Ele vai usar o tentáculo, vai prender uma presa, tá? Aqui a gente tem um esquema de alimentação. Ela vai prender o organismo pelos quinidócitos, tá? E vai acabar colocando ele, usando os próprios tentáculos, para dentro da sua cavidade gastrovascular. Ele não mastiga, ele não tem boca nem nada, né? Uma coisa que vai surgir só depois. Mas o que acontece? Esses organismos eles já conseguem digerir o alimento ali dentro externamente, ou seja, eles fazem uma digestão externa, eles liberam enzimas dentro da cavidade gastrovascular, do celêntero, aquilo começa a digerir o alimento e as partículas menores são absorvidas pelos pseudópodes das células da gastroderme. Tá? Vocês podem ver aqui uma partícula alimentar sendo englobada. E aí a digestão termina, né, de acontecer dentro da célula. E aí os nutrientes são passados célula a célula, principalmente para as células da epiderme aqui e para os neurônios presentes na mesogleia, que precisam de bastante energia. Né? Neurônio é uma célula que gasta muita energia, então é necessário que elas fiquem bastante ativas ali, tá bom? Esse bicho aqui ele não tem sistema circulatório, então os nutrientes são passados célula a célula. Então uma célula passa para outra ali, pela membrana plasmática. Tá bom? Eu vou falar um pouco dos outros sistemas, né, que eu já falei, a maioria aqui. A gente tem o sistema nervoso, então ele é difuso, tá, com arco reflexo simples. Então a gente tem, por exemplo, uma célula sensorial, que ela tem uma ligação com uma célula nervosa que já faz com que a célula muscular contraia. Então se ela está andando aqui, ela recebe um estímulo desse lado, faz com que essas células contraiam para ela fugir daquele estímulo. Como que uma água-viva sabe quando ela está indo para cima, para baixo, já que ela não tem olhos? Tá? Ela tem as células sensoriais ao redor do corpo que ela consegue saber a profundidade e a posição relativa dela em relação à Terra, para ela saber que ela não está indo para baixo ou não está indo para cima. Isso é muito interessante, a bússola que esses animais possuem. Aqui é só um esqueminha do sistema nervoso difuso, né? Cada bolinha dessa representa um corpo celular e isso aqui seriam os axônios e os dendritos dos neurônios. Isso aqui é um neurônio igual o neurônio que a gente tem, né? Que a gente já viu lá no 8º ano. Isso aqui não muda. O sistema digestório, já falei que ele é incompleto. E o nosso sistema reprodutor, a gente tem dois tipos de reprodução. Tá? A gente tem a reprodução sexuada, que é a troca de gametas, né? O indivíduo lança espermatozoides que vão nadando e por quimiotaxia, né, por impulsos químicos, ele chega até o óvulo e consegue fecundar. Mas a gente tem também a reprodução assexuada. Ela pode ser por regeneração ou por brotamento. A regeneração ela vai funcionar parecido com os poríferos. Tá? Se você quebrar esse bicho no meio e separar dois pedaços dele, provavelmente uma parte vai dar origem a um organismo e outra parte vai dar origem a outro. Como eles são simples, eles têm uma capacidade regenerativa muito grande. Tá? Que nós, por exemplo, os seres vertebrados aqui, não podemos se dar o direito de fazer. Se a gente perder um braço, já era. E aí a gente tem uma breve classificação desses organismos. Tá? Então a gente tem a classe hidrozoa, né, que são os hidrozoários, que compõem aí alguns pólipos e algumas pequenas medusas. A caravela portuguesa, que todo mundo já deve ter visto, na verdade aquilo ali é um quinidário colonial, são vários quinidários juntos, não é um organismo só. Tá? A gente tem os cifozoários, né, o cifozoa, que são medusas pequenas e de grande porte, são todas elas marinhas. E a gente tem os antozoários, que são aqueles coloniais. Então a gente tem anêmona, a gente tem coral. Lembrando que o coral também ele é bem particular, porque ele possui um esqueleto calcário ali que dá resistência para ele. E ele possui algas que vivem no seu interior, produzindo alimento para ele. Então, por isso que ele parece uma planta crescendo ali, mas na verdade não. Ele é um animal, um quinidário também. Então aqui eu só coloquei um esqueminha da reprodução sexuada da hidra, né? A gente tem a liberação de espermatozoides na água, que por sinais químicos nadam até a superfície do corpo da fêmea onde tiver um óvulo,
esse embrião vai se desenvolver e depois vai ter a liberação desse embrião na fase de gástrula, né? A gástrula ela vai se fixar em um substrato, tá? No solo ali, marinho, e vai desenvolver uma pequena medusinha ali. Eu acabei não explicando o brotamento, né? Mas o brotamento, às vezes surgem pequenos brotos aqui, igual a gente tinha na esponja, que podem dar origem a novos indivíduos. Então ele surge aqui assim do lado, e esse broto pode dar origem a um organismo novo do zero. Tá? O ciclo de vida desses animais é muito interessante. Eles têm a forma medusoide e a forma poliploide. Alguns organismos, como a Obelia, né, que é um tipo de cridário que a gente conhece muito bem, elas têm um ciclo que a gente chama de aplodiplobionte. O que esse nome esquisito significa? Significa alternância de gerações. Significa que esse organismo tem uma fase de vida medusoide e uma fase polipoide. Como assim? A gente tem aqui, por exemplo, duas medusas. Né? A gente tem aqui a medusa macho e a medusa fêmea. Então, a medusa ela libera os espermatozoides na água, esses espermatozoides vão até a medusa fêmea e fazem a fecundação dos óvulos ali. Aí, desses óvulos, vai surgir um tipo de larva que é chamada de plânula, né? Uma larvinha ciliada, com vários ciliozinhos, e ela vai nadar ali no ambiente. Só que quando ela nascer, quando ela for ali para um lugar para poder se desenvolver, ela não vai dar origem a uma medusa. Ela dá origem a um pólipo, tá? A um pólipo que vai crescendo e vai produzindo várias medusinhas, vai produzindo medusas sem parar, né? Que são chamadas de éfiras, as medusas imaturas. E essas medusinhas depois vão poder fazer a reprodução aqui sexuada. Então a gente tem uma fase poliploide que produz medusinhas por estrobilação, né? Ela vai produzindo, pedaços vão se destacando nessas medusinhas que vão se desenvolvendo e elas dão origem às medusinhas que a gente vê. Às vezes a medusa é a fase duradoura e às vezes o pólipo é a fase duradoura. Significa o quê? Que ela vai durar mais tempo. Por quê? Quando o pólipo for fase duradoura, ele fica o tempo todo produzindo medusas e existindo ali. Tá? E aí as medusas são produzidas só para reprodução. Depois da reprodução e formação da plânula, elas morrem. Quando o pólipo for quando a medusa for a fase duradoura, a gente tem sempre as medusas ali que ficam o tempo todo se reproduzindo e esse pólipo ele só vai existir por um breve período de tempo para a produção de mais medusas. Depois ele morre. Tá? Então isso aqui depende da espécie que você estiver analisando e do ciclo de vida dela. Certo? Então, por hoje é só. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem. Se vocês tiverem qualquer pergunta para fazer também sobre o vídeo ou alguma coisa que eu falei errado que por acaso vocês tenham percebido, também podem me avisar. Certo? Vocês sabem como me encontrar. Então é isso. Valeu!